Olá, queridos, muito bom estar com vocês aqui em mais um Conversa Pública, sempre trazendo assuntos que são interessantes e fazem diferença para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema de verdade diferenciado, porque a gente sabe que a Covid-19 ela impôs rígidos obstáculos ao convívio social, gerando consequências, né? E repercutindo na vida e na esfera de vida de todos os indivíduos. A condução dos processos judiciais e arbitrais também foi profundamente impactada e não se pôde mais realizar audiências de instrução ou julgamento no formato tradicional, ou seja, no formato presencial. E como se não bastasse, o modelo das audiências de instrução realizadas por videoconferência, elas começaram a ser questionadas, acabou propiciando profundos questionamentos no Brasil e no exterior sobre potencial ofensa ao contraditório e a outros princípios processuais. Agora, olhando para o futuro, a gente se pergunta: as audiências remotas de instrução na arbitragem passarão a ser o nosso novo normal? A gente vai conversar hoje com a doutora Fabiane Versosa, ela que, entre outros títulos, é doutora em Direito Internacional e de Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a doutora Fabiane, né, ela escreveu, está lançando um livro que é Audiência Remota de Instrução na Arbitragem à luz do contraditório e de outros princípios processuais. Um assunto que pode parecer distante para você, mas não é não, né? Porque diferentes situações podem nos levar a uma questão de uma audiência processual. E é importante a gente saber os caminhos que a legislação nos indica. Doutora Fabiane Versosa, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo canal também ter convidado. É uma honra enorme estar com vocês para falar sobre esse tema que me é tão caro hoje. Pois é, né? Está lançando o livro, ele está aí quentinho, pronto para o lançamento. O que te motivou a escrever esse livro? Beleza. De fato, o livro é esse aqui, ó. Como ela já falou, Audiência Remota de Instrução na Arbitragem à luz do contraditório de outros princípios processuais, que está sendo lançado pela editora Revista Tribunais, Thomson Reuters. Bom, o que me motivou a escrever esse livro? Eu trabalho com arbitragem, né? Eu sou advogada, sou professora também da graduação e da pós-graduação da FGV Rio, né? Da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. E eu atuo também como árbitra, né? Tenho atuado bastante como árbitra em arbitragens, como advogada e como árbitra. E, sem dúvida, que esse tema nos impactou a todos, né? Como você mesmo disse, todos nós sentimos, em alguma medida, uns mais, outros menos, alguma repercussão da pandemia na nossa vida. Assim, foi impossível não sentir os efeitos. Hoje mesmo estava lendo no jornal as crianças que nasceram no dia 11 de março de 2020, que foi o dia em que se decretou a pandemia, né? O dia que a OMS decretou a pandemia. E o quanto que essas crianças que estão com 2 anos e pouquinho hoje foram impactadas na sua socialização, como é que elas têm problemas de socialização, porque elas, inclusive, conviviam com os pais, né, muito intensamente em casa, e os pais, às vezes, com medo de perder o emprego, ou de morrer, de deixar o filho pequeno, recém-nascido, enfim. Então, além de não poder conviver com outras crianças, ela também convivia com pais angustiados, aflitos. Enfim, então, todo mundo foi impactado pela pandemia da Covid-19, né? Então, a ideia de escrever esse livro é porque, na minha atividade profissional, foi inevitável perceber essa mudança de formato das audiências, porque na arbitragem, assim, é claro, como você mesmo falou, assim, é possível que as pessoas que estejam vendo esse vídeo, assim, talvez elas nunca participem de uma arbitragem, porque a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas a arbitragem, em geral, embora ela possa ser usada por qualquer pessoa física ou jurídica, ela normalmente, assim, mais frequentemente, ela é usada mais por pessoas jurídicas, né? Então, talvez quem esteja assistindo esse vídeo, talvez nunca participe de uma audiência de arbitragem ou nunca participe de uma arbitragem.
Mas mesmo os processos judiciais, obviamente, também sofreram isso. Então, processos judiciais também tiveram que passar a ter audiências, em vez de ser por presencial, né, na presença do juiz, lá no fórum, ou na Justiça do Trabalho Federal, qualquer que seja, tiveram que passar a ser feitas como a gente está fazendo aqui, né, pela telinha. E julgamentos também, né, julgamentos colegiados. Então, assim, a gente começou a perceber na minha atividade profissional, como advogada e como árbitra, que simplesmente as audiências que estavam marcadas para acontecer aí, a partir de março de 2020, simplesmente não podiam mais acontecer. Simplesmente não tinha mais como, né? E na arbitragem, a audiência é muito importante, é um momento muito, muito importante do processo. E aí, todo mundo se prepara muito para audiência de arbitragem por uma série de razões, assim, elas costumam ser longas, são momentos muito impactantes no processo arbitral. E aí a gente parou de ter essas audiências de forma presencial, como a gente normalmente tinha, e passou a ter, como a gente está fazendo aqui, pela telinha. Só que isso tem uma série de implicações, uma série de mudanças de postura, mudanças de comportamento, e como você disse no início, houve questionamentos acerca da rigidez, né? Assim, se essas audiências respeitavam o princípio do contraditório, que é essa questão de a gente poder uma pessoa fala e a outra fala, né? Assim, poder a oportunidade de refutar, a oportunidade de apresentar o seu caso, de efetivamente influenciar o julgador naquele processo. Isso começou a ter questionamentos de que o contraditório estava sendo violado quando o formato da audiência era esse aqui, remoto, né? E outros processos também, como ampla defesa, processo legal, enfim. Então, por isso que eu tive essa ideia de escrever esse livro, que, salvo engano, se eu não estou enganada, é o primeiro livro no Brasil que é inteiramente dedicado a esse tema. A gente tem livros do exterior sobre isso, aqui no Brasil a gente tem vários artigos sobre esse tema, eu mesmo escrevi alguns artigos, mas acho que livro mesmo inteiro, assim, uma obra completa, salvo engano, é a primeira que eu sei que foi publicada. Eu quero lhe dar os parabéns pela iniciativa, né, e pela liderança nesse processo, porque uma coisa a gente não pode negar, é que a pandemia nos empurrou para o que eu gosto de chamar de uma evolução, né, de possibilidades que, nas diferentes áreas, nós reagíamos a fazer, achávamos que não seria legal, não seria bom, que não poderiam acontecer, mas a pandemia, com essa questão do isolamento social, nos impeliu a isso. E eu entendo que essa questão da justiça, né, do julgamento de processos e tudo, não poderia, de maneira nenhuma, ficar de fora. Então, e quando isso leva a um questionamento tão rígido a ponto de se considerar a possibilidade de anular, né, uma audiência feita por videoconferência, isso realmente requer que pessoas se posicionem e venham em defesa desse processo. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente está falando aqui, né, e você já explicou a questão do processo arbitral, mas eu queria entender a diferença entre um processo judicial e um processo arbitral. Claro, Celeste. Vamos lá, falando rapidamente, assim, no processo judicial, a gente tem ali a presença do juiz, né? Acho que todo mundo, se nunca participou de um processo, tem mais ou menos ideia de como é que funciona. A gente tem um juiz, né? O representante do Estado, uma pessoa ali que significa, que simboliza o Poder Judiciário, né? E aí esse processo, ele é regido por várias normas, inclusive normas processuais. Se for um processo que não seja da esfera penal, ele vai ser regido pelo Código de Processo Civil, né? Que é um conjunto de normas que a gente tem, que regem todo esse procedimento e tudo mais. E na arbitragem a gente tem um processo diferente, porque a gente não tem a presença do Poder Judiciário no processo de conhecimento, que a gente chama, né? Que é decidir quem é que tem razão, quanto é que vai ganhar, qual é o vencedor, enfim. Na arbitragem, a gente não tem a presença do Estado, a presença de um juiz, né? Um juiz que a gente chama de togado, né? Um magistrado, para decidir isso. Quem julga é o árbitro ou um conjunto de árbitros, que normalmente são 3, né? Que são, ou no caso do árbitro único, em geral, ele é conjuntamente nomeado pelas partes,
ou nomeado por uma câmara arbitral, que vai estar administrando aquele procedimento, ou a gente vai ter 3 árbitros, que é cada parte nomeia um árbitro, e normalmente os 2 árbitros nomeados pelas partes, eles nomeiam o presidente, né? E algumas diferenças práticas da arbitragem para o processo judicial. Na arbitragem, em geral, a maioria dos casos, a imensa maioria dos casos, a sentença arbitral, a decisão prolatada pelos árbitros, ela não enseja recurso, tá? Não cabe recurso, como acontece no Poder Judiciário, né? As diversas decisões que o juiz profere, ou o desembargador, o colegiado lá, a turma ou a Câmara Civil, enfim, ou empresarial, normalmente as decisões que eles proferem são sujeitas a diversos recursos, conforme estabelecido no Código de Processo Civil. Na arbitragem, não. Em geral, a decisão do árbitro é uma decisão, a sentença arbitral final, ela é irrecorrível. Em geral, você não tem esse recurso, né? Nenhuma possibilidade de recurso. E também por isso, né, por essa razão e outras razões, faz com que a arbitragem seja muito mais rápida que o julgamento no Poder Judiciário, né, justamente por não ter recursos e tal. E também uma outra característica importante é que na arbitragem, normalmente, nos casos normais, a decisão e o próprio processo arbitral, eles são sigilosos, são confidenciais, diferentemente do processo judicial, que normalmente, né, a regra é a publicidade, qualquer pessoa pode ter acesso aos autos, ao processo, enfim. Na arbitragem, não. A própria existência do processo arbitral já é sigiloso, né? Então, isso é uma diferença importante. E talvez a diferença mais marcante, assim, talvez uma das razões mais importantes para as partes abdicarem do Poder Judiciário e escolherem a arbitragem é que na arbitragem as partes, como eu já falei, mas aí falando de forma mais específica, as partes podem escolher o árbitro que elas querem que julgue o caso, né? E aí isso permite que quem vai julgar o caso seja um especialista, né? Alguém que entenda aquele assunto, que esteja acostumado no seu dia a dia com aquela disputa específica, o que é muito bom para disputas mais sofisticadas, disputas mais complexas, né? Que o juiz não está tão acostumado a julgar. Então, isso é uma vantagem interessante da arbitragem. Perfeito. A gente está conversando com a doutora Fabiane Versosa, ela que está lançando o livro Audiência Remota de Instrução na Arbitragem, à luz do contraditório e de outros princípios processuais. Isso para trazer à luz e trazer a todos a importância do processo de arbitragem feito, inclusive por videoconferência, né? Doutora, você falou que esse tipo de processo ele só ou é mais utilizado por empresas e não também por pessoas físicas. É mais usado ou não pode ser usado por pessoas físicas? Não, ele pode, né? O processo arbitral, enfim, a arbitragem no Brasil, ela é regida pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 96. E essa lei, ela estabelece no artigo 1º, que as pessoas capazes de contratar poderão submeter seus litígios que se referem a direitos patrimoniais disponíveis a uma ou mais árbitros. Então, nesse artigo 1º da lei, a gente tem o que a gente chama de arbitrabilidade. O que é arbitrabilidade? É a característica de um litígio de ser arbitrável, ou seja, de poder ser submetido à arbitragem. E a gente tem dois matizes dessa arbitrabilidade. Tem a subjetiva e a objetiva. Na subjetiva, a lei diz que qualquer pessoa capaz de contratar, ou seja, qualquer pessoa com capacidade civil pode sim submeter suas disputas à arbitragem. Então, Celeste, podem ser empresas e podem sim ser pessoas físicas que tenham capacidade civil, ou seja, que tenham mais de 18 anos e que não tenham nenhuma característica assim que as impeça, né, de decidir, sei lá, um problema mental, enfim, alguma questão que afete aí a sua capacidade de contrair obrigações e exercer direitos, né? Então, qualquer pessoa capaz pode sim submeter suas disputas à arbitragem. E os direitos têm que ser direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, não podem ser questões, por exemplo, relativas à paternidade ou à maternidade, ao status, por exemplo, de casado, né? Então, um divórcio litigioso não pode ser resolvido na arbitragem.
A questão da pensão, por exemplo, pode, a rigor, pode ser, porque é uma questão de direito patrimonial disponível, ou seja, questão de valores que a parte pode, inclusive, transacionar ou abrir mão, renunciar, enfim. Mas o status, por exemplo, de casado, isso não pode ser resolvido pelo árbitro. Então, só questões relativas a direitos patrimoniais disponíveis. E, normalmente, então, assim, o mais comum é que, de fato, empresas submetam essas disputas à arbitragem. E por quê? Por aquilo que eu falei, assim, normalmente, o que você submete à arbitragem, em geral, são disputas mais complexas, mais sofisticadas, que tenha normalmente um valor mais elevado. E não é que não possa ser resolvido pelo árbitro uma questão de valor mais baixo. Pode, mas não faz muito sentido. Porque, por exemplo, no judiciário, a gente tem, para as questões mais simples, o juizado especial cível, né, para as questões cíveis. Muitos de vocês que estão ouvindo esse vídeo talvez já tenham submetido uma disputa ao juizado especial cível, que a gente chama de JEC, né? Sei lá, uma disputa, por exemplo, fui viajar e minha mala quebrou, a companhia aérea não tomou conta da minha mala direito, quebrou, ou foi desviada, ou tive um problema com a companhia de celular, e aí eu ajuizei uma ação para poder resolver. É ótimo, o JEC, enfim, normalmente funciona bem e sem ter que pagar custas, e a parte pode até nem ter advogado, né? Quando tem menos de 20 salários mínimos, nem precisa de advogado. E aí, não faz sentido que você tenha uma disputa, sei lá, de R$2.000 para resolver, para submeter para o árbitro, porque o árbitro ele não vai trabalhar de graça, como acontece com o juiz do JEC. Em última análise, é isso. Assim, o juiz do JEC, ele trabalha, ele é remunerado pelo Estado, ele tem lá os proventos dele, mensais e tal, e ele foi alocado para trabalhar num juizado especial cível. Então, não faz o menor sentido você pegar uma disputa de R$2.000 e você tem que pagar para o árbitro. Enfim, você vai pagar quase tudo que você vai receber eventualmente na sua disputa, você vai ter que pagar o árbitro. Então, é por isso que normalmente as empresas é que fazem mais, porque em geral as disputas que elas têm são relativas a valores mais elevados, né? Valores mais altos, mais complexos também. Né? Perfeito, perfeito. Mas é claro que as pessoas físicas também podem resolver por arbitragem. Aí é custo-benefício, né? Avaliar realmente e poder chegar a uma conclusão. Quero lembrar para você que, além de nos assistir pela Rede Boas Novas de televisão, você pode nos assistir também pela Rádio Boas Novas em Cabo Frio, pelo YouTube, né? E está lá disponibilizado para você, para que você nos acompanhe. E ainda no podcast, né? Lá você pode ver quantas vezes você quiser o vídeo e o conteúdo que a gente está trabalhando aqui, conversando hoje com a doutora Fabiane Versosa, que está lançando o livro Audiência Remota de Instrução na Arbitragem, à luz do contraditório e de outros princípios processuais. Doutora Fabiane, quais as perdas, né, e os ganhos na área jurídica de se fazer, né, eu acho que você já falou um pouquinho mais, de se fazer esse tipo de processo, inclusive por videoconferência, e aquela questão que colocamos, isso pode vir a ser o nosso novo normal? Celeste, a audiência de instrução, aí assim, só para fazer uma diferenciação para as pessoas poderem entender. A audiência de instrução é aquela em que a gente produz prova, né? Normalmente prova oral. E aí, assim, é aquela em que as partes vão ser ouvidas, é aquela em que as testemunhas vão ser ouvidas. E na arbitragem, diferentemente do processo judicial, não tem uma limitação de número de testemunha. Então, na audiência de instrução da arbitragem, a gente costuma ter uma duração de muitos dias, assim, né? Às vezes 3, 4 dias, enfim. Por isso que eu falei que é um momento muito importante. Talvez, assim, empiricamente, eu diria que talvez seja mais importante o momento da audiência na arbitragem do que o momento da audiência no Poder Judiciário. Embora, claro, que, em geral, no Poder Judiciário também tem uma importância muito acentuada, sempre tem, mas na arbitragem, acho que como as disputas são muito resolvidas no campo fático, esse depoimento testemunhal, o oral da parte, enfim, ou às vezes do perito, ele acaba tendo uma importância maior para o deslinde, né, para a resolução daquela controvérsia. E aí, assim, quais são os ganhos, como você perguntou, e quais são as perdas, né, de a gente adotar esse formato? Primeira coisa, assim, a gente precisa dizer, lá no início da pandemia, a gente teve que fazer uma escolha. No iniciozinho, as arbitragens, elas foram, a maioria que tinham audiência marcada, elas foram suspensas.
foram paralisados porque as partes não queriam adotar esse formato, né? E falaram, não vamos fazer remoto de jeito nenhum, a gente quer presencial, vamos esperar. Só que aí, assim, eu me lembro que algumas pessoas pensavam que ia durar 2 semanas, 3 semanas, e a gente acabou, né? A gente até hoje está na pandemia, né? Toda hora tem caso, enfim, a gente já chegou a, sei lá, 690 mil mortes aqui no Brasil, infelizmente. Claro que está bem mais branda, não é, nem se compara com o que a gente teve no início de 2020, lógico, mas ainda temos casos, ainda temos mortes, né? Lamentavelmente, enfim. Então, assim, as partes começaram a ver, bom, se a gente ficar esperando a pandemia passar para fazer urgência, não vai dar, a gente vai ter que esperar muito, não vai dar, enfim, perde o timing e tudo mais. Então, assim, teve um momento em que a gente teve que fazer, olha, é isso ou nada. Então, a gente teve que adotar esse formato telepresencial para poder fazer a arbitragem, os processos, seguir, né, enfim, a vida dos casos, digamos assim, poderem tomar o seu rumo normal. Normal, né? Quais são os ganhos, né? Sobretudo em arbitragens internacionais, nas domésticas também, mas as internacionais principalmente, em que a gente normalmente tem partes de países diferentes. Então, por exemplo, a gente pode fazer um exemplo qualquer. Digamos, uma arbitragem sediada em Paris, com uma parte brasileira e uma parte americana, tá? E aí, como é que a gente sempre fez a vida inteira? Quando tinha a audiência de instrução, em que essa aqui vai ser reprodução de prova, produção de prova oral, depoimento e testemunho e prova testemunhal, ia todo mundo para Paris. Então, ia a parte, advogados, as testemunhas, árbitros, um monte de gente e tal. E aí ficava lá, às vezes, como eu falei, dura dias, semanas, enfim, né? Então, sei lá, digamos, é comum até ter audiência de duração de 2 semanas. Então, vamos lá. Uma parte levava, sei lá, 10 pessoas, a outra parte levava mais 10, 12 pessoas, fora os 3 árbitros. E aí, assim, era um monte de gente em Paris, pagando hotel, passagem eu acho que está claríssimo. Jantares, né? Enfim, comida, tudo isso. Interurbano, sei lá. Então, assim, quando você parou de precisar colocar todo mundo no mesmo lugar físico, sem dúvida que facilitou muito do ponto de vista financeiro, né? Econômico. Você não precisa mais gastar com esse dinheiro todo com esse pessoal todo indo para Paris, né? E às vezes os grandes executivos, os grandes diretores, eles não viajam de classe econômica, né? Vamos combinar, só viagem de classe executiva para cima, né? É muito caro. Então, assim, se você pode fazer isso no sofá da sua casa, reduz, sem dúvida, consideravelmente, Celeste, a questão do valor, né? E também a questão da agenda. Porque, assim, vamos lá, por exemplo, esses advogados, os árbitros, quando eles, digamos assim, temos uma audiência, vamos falar, sexta-feira em Paris. Ninguém viaja na sexta. Você viaja, às vezes, 2 dias antes, chega lá, se acomoda, aí você faz uma reunião prévia e tal. E aí, assim, isso é tempo que você está dedicando, né? Tempo de voo, sabe? Tudo isso. Se você pode fazer isso da sofá da sua casa, como eu falei, você pode se preparar com muito menos tempo, né? Você dedica muito menos tempo. Então, sem dúvida que o tempo e o custo reduz-se sobremaneira quando a gente faz uma audiência remota. Uma outra coisa interessante também que a gente pode mencionar é a questão, assim, às vezes pode ser uma coisa meio longe da nossa realidade, mas não é, né? A COP27 mostrou isso. Menos gente viajando de avião é menos combustível fóssil sendo gasto, é menos gases tóxicos na atmosfera, enfim, você está gastando menos, né, menos produção de carbono, menos emissão de carbono, enfim. Então, é mais sustentável, né? E uma outra coisa interessante também que a gente pode mencionar é o seguinte, quando a audiência é remota, isso também traz, Celeste, uma maior inclusividade e uma maior diversidade nos processos. Porque, assim, essas audiências, assim, longas em outros países, normalmente os advogados mais novos, os estagiários, eles nunca participavam, né? Assim, verdade.
Eu trabalhei em arbitragem quando eu era estagiária, em casos, inclusive, que o meu escritório na época conduzia, que eram em Paris, eu nunca participei de nenhuma. Imagina se vai levar o estagiário, né? Se vai levar a estagiária, gastar esse dinheiro com o estagiário. Até porque eu não ia falar nada mesmo na audiência, eu só iria assistir. Então, o cliente não vai pagar. Agora, o estagiário, né, o aluno da faculdade que estagia no escritório, ou o advogado mais novo, ele pode assistir tudo, porque ele não incide mais em custo para o cliente, ele pode assistir. Então, isso é muito legal, até para a formação, eu como professora me preocupo com isso, para a formação dos novos advogados, dos advogados do futuro, né, que hoje são alunos, isso é muito bom, porque eles podem presenciar audiências que eles não podiam presenciar antes. Então, temos todos esses ganhos. Agora, por outro lado, também a verdade, Celeste, é que nós também temos perdas, porque, assim, como eu falei, esse momento da audiência é um momento muito peculiar, é um momento muito importante, e é feito de uma forma muito quase que teatral. Assim, a gente pode, quando a gente for lembrar de uma audiência de instrução, uma audiência na arbitragem, a gente pode lembrar um pouco, não é exatamente igual, tá? Mas a gente pode lembrar um pouco do trabalho dos advogados naqueles filmes de júri americanos, sabe? Aquela coisa que você inquirir a testemunha do outro lado e fazer. É claro que ninguém vai querer às vezes a gente vê em alguns filmes uma coisa meio agressiva, quase violenta com a testemunha. Não é isso que acontece, né? Normalmente as testemunhas são tratadas com humanidade, com civilidade e tal, mas essa pressão, assim, de perguntar, de você ter que responder rapidamente, isso de fato acontece, né? Isso faz parte do jogo ali, do teatro, né? E aí, assim, no presencial, isso tem um mecanismo, tem todo um mise-en-scène que é diferente do remoto. E aí você acaba perdendo um pouco. A verdade é essa, você talvez, não é que você perca, mas você pode vir a perder um pouco nessa dinâmica da produção de prova. E é por isso que eu falei que às vezes algumas partes falam, olha, isso aí fere o meu princípio do contraditório, fere a minha ampla defesa, e como você disse, pode eventualmente até ser um mecanismo, um subterfúgio para você depois anular a sentença arbitral, porque, como eu falei aqui mais cedo, a sentença arbitral não seja recurso. Mas o que você pode fazer é em situações muito extremas, muito excepcionais, que a lei arrola taxativamente. Na lei brasileira, no artigo 32, né, da lei, as hipóteses que são só aquelas que podem levar à nulidade da sentença. E uma dessas hipóteses, é justamente a ofensa ao princípio do contraditório e igualdade das partes, no artigo 21, parágrafo 2º. Por isso que a produção de prova é algo tão importante, porque se ela for feita de uma forma que, de fato, viole essa questão do contraditório da ampla defesa, eventualmente pode vir a ensejar a nulidade da sentença arbitral perante o Poder Judiciário. Por isso, a importância de a gente estudar essa questão, refletir sobre esse tema, e por isso também que nasceu esse livro. Doutora Fabiane, nós já estouramos todo o nosso tempo, né? Muita coisa para falar, realmente um tema importantíssimo, mas, apesar do estouro, eu ainda quero lhe perguntar, o livro já está disponível? Quem tiver interesse por este livro, como faz? Sim, claro, ele já está disponível no site da editora. A editora, como eu disse, é a editora Revista dos Tribunais, Thomson Reuters. É só colocar no site lá, colocar o meu nome, e aí você vai achar o livro, que é esse aqui, como eu falei. Audiência remota de arbitragem, tá? Celeste, eu posso falar uma última coisa? Muito rápido. Fale. Rapidinho, eu sei que já estourei o tempo, mas assim, essa ideia do contraditório é muito interessante e ela está na história da humanidade há muitos e muitos anos. A gente pode mencionar um dos registros mais antigos que a gente tem sobre o contraditório, está no livro de Provérbios. Provérbios 18, versículo 17, diz o seguinte, olha, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Então, o contraditório é um princípio super importante para nós hoje, mas ele existe desde tempos imemoriais, né? Já estava lá em Provérbios de Salomão, e mesmo tem autores que dizem uma coisa muito interessante. Quando Deus criou o mundo, né, lá nos primórdios, né, enfim, quando Deus criou o homem, né? E aí não vou entrar naquela discussão de darwinismo, criacionismo, não é isso que ele está fazendo, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Quando o homem, né, a gente sabe a história, né? Quando Adão caiu, né, cometeu ali algo que Deus não queria que ele fizesse, ele percebeu o que ele tinha feito e se escondeu.
E aí é muito interessante porque Deus podia ter expulsado Adão e Eva do paraíso naquele momento, mas ele não fez. Ele abriu o contraditório, porque ele perguntou para Adão: Adão, onde está você? E claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus deu a oportunidade para Adão dizer onde ele estava, se defender antes de condená-lo à sanção que Adão sabia que teria. Maravilha, maravilha. É isso aí, base bíblica, né? Total base bíblica. Doutora Fabiane, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aqui hoje, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Tá. Tchau, tchau, gente. Obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.